Dando continuidade aqui na nossa responsabilidade objetiva, nós temos que saber que se temos responsabilidade objetiva no trânsito, nós temos responsabilidade subjetiva, que é o contraponto dessa responsabilidade. E isso tudo vem lá no direito civil, lá no artigo 927 e também no artigo 186 e 187. Lembrando que regra no direito brasileiro é responsabilidade subjetiva, né? Responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva, ela vai vir quando a lei determina ou quando a atividade daquele órgão vai trazer um risco por si só. E os dois casos são do Código de Trânsito Brasileiro. Porque, por exemplo, a lei fala que a responsabilidade vai ser objetiva, está lá no parágrafo 5º, e também fala que é um risco, porque o Estado tem o dever de prover o trânsito seguro, então é um risco que ele mesmo já assumiu desde o começo da do direito. Então presta atenção, a responsabilidade ela é objetiva e subjetiva. Como regra no Código de Trânsito Brasileiro, objetiva, porque a lei determinou assim. Mas no direito brasileiro nós temos esses dois contrapontos e a gente tem que fazer esse contraponto para você entender. Porque senão você vai lá no direito administrativo e vai falar, nossa, aqui tem uma responsabilidade subjetiva. E o professor falou que a regra é essa. Mas lá no direito de trânsito a responsabilidade é objetiva. E eu fiquei confuso, puta que eu pariu. E aí eu não posso deixar que você fique confuso nessa ideia. Então vamos lá. Regra geral no direito brasileiro. A regra no direito brasileiro, olha só, regra é que a responsabilidade seja subjetiva. E essa responsabilidade subjetiva, você tem que comprovar o quê? A culpa. A culpa aqui, ela tem um sentido amplo, né? A culpa, e você divide aqui essa culpa em negligência, agiu com negligência ou agiu com imprudência. Beleza? Maravilha, né? Culpa em sentido amplo, eu abarco o dolo e a culpa. Beleza. O direito brasileiro, a regra é essa. Então vamos lá. A responsabilidade olha comigo aqui que eu trouxe para você. A responsabilidade subjetiva é a regra, lá do artigo 927. Especialmente em casos de atos ilícitos. O que seria um ato ilícito? Aquele que causa dano à terceira pessoa. Ou seja, quando a pessoa que causa dano agiu de forma contrária à lei ou contrária às boas práticas. Ou seja, alguém causou dano a alguém, eu comprovo se aquele alguém estava com dolo ou culpa ou agiu com negligência ou imprudência. Aqui é a regra. Nós vamos lá para a exceção, lá no parágrafo único do artigo 927, que eu quero ler com você, que você vai anotar no seu caderno como exceção. Olha só, a exceção está lá no artigo 927, no parágrafo único, que aqui ele fala sobre a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela se dá mediante lei. A lei manda que essa responsabilidade seja objetiva, que aquele órgão, aquela pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, ela responda objetivamente. A lei manda. Ou que a sua própria atividade compõe o quê? Risco. Aqui nós temos teorias, né? Teoria do risco. Exemplo. Usina nuclear. Assume a teoria do risco, porque o Estado responde objetivamente. É dessa forma, independentemente de dolo ou culpa. Então esse é um exemplo que você traz lá do direito administrativo para você entender o que a gente está falando aqui no direito de trânsito. Vem ler comigo aqui o que fala o artigo 186 e 187. Olha só. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, culpa em sentido amplo, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aquele que cometeu um ato ilícito tem o dever de reparar o dano, por isso da responsabilidade civil. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que exercê-lo que excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, eu cometi um dano a alguém ou eu excedi no meu direito contra alguém, reparo esse dano. O artigo 188, ele nos diz que, e aqui que vai ser o ponto fulcral para a sua prova. Olha só, vou te dar um exemplo também, que é para você entender como isso vai ocorrer no trânsito. Olha só, eu tenho a responsabilidade aqui objetiva e eu tenho as excludentes que a gente já viu, né? Que são excludentes, é culpa exclusiva da vítima e também o caso fortuito ou força maior. Mas haverão casos que não será empregada a responsabilidade para aquela pessoa que agiu. Olha só o que fala o artigo 188. Não constituem ilícitos. Você não vai ter que reparar o dano. Quando? Quando praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Olha só. Não... Vem comigo aqui, Carlinhos. Olha só. Muita atenção, tá? Você não vai reparar o dano. Ou seja, não haverá responsabilidade civil, nem responsabilidade objetiva, nem responsabilidade subjetiva. Não haverá. Quando? Lá do artigo 188. Os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Presta atenção porque é diferente lá das excludentes de ilicitude lá do direito penal. Lá nós somos 4, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Beleza, aqui nós temos 2. Legítima defesa e no exercício regular de um direito. E o próximo, que é aqui o que cabe no trânsito. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo eminente. Então a primeira aqui é a legítima defesa e o exercício regular de um direito reconhecido. E aqui, o segundo, ele fala sobre a deterioração de coisa, né? Deterioração de coisa. E aqui eu vou citar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Presta atenção, ocorreu um sinistro de trânsito na frente da sua casa. Ocorreu esse sinistro de trânsito. Você, para salvar aquela pessoa que estava presa nas ferragens, pegou um alicate e cortou a porta daquele veículo, jogou fora aquela porta, tirou a pessoa que estava prestes a morrer, em iminente perigo de vida, salvou ela, colocou no chão, fez os primeiros socorros. O corpo de bombeiros militares, ou uma polícia militar, ou um SAMU, ou algum agente de saúde prestou os socorros e essa pessoa viveu. Beleza, você não danificou o veículo daquela pessoa? Danificou. Você vai ter que reparar aquele dano? Você tem alguma responsabilidade? Não tem responsabilidade, porque essa pessoa, esse veículo foi deteriorado para salvar essa pessoa que estava em iminente perigo. Agora, se for um órgão do Sistema Nacional, exemplo, policial rodoviário federal, numa rodovia federal, após um sinistro de trânsito, se deparou com uma pessoa presa nas ferragens, ele pegou um alicate pneumático e cortou aquele veículo ao meio. Cortou aquele veículo ao meio. A responsabilidade pelos danos causados pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito será o quê? Objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Mas nesse caso, haverá responsabilidade? Não haverá responsabilidade por expressa determinação do artigo 188, que ele fala, se houver deterioração de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover de perigo, esse policial rodoviário federal salvou a vida da pessoa que estava em perigo. Ele vai ter que ressarcir, o Estado vai ter que ressarcir essa pessoa? Não vai ter. Não vai ter porque é um outro excludente, não vai constituir ato ilícito. Tranquilo? Presta atenção, porque esse é um tema também bem complicadinho, que vem lá do direito civil, e o direito civil é como se fosse a música do Renato Russo, né? É festa estranha com gente esquisita. É uma desgraça o direito civil, mas alguns conceitos a gente tem que importar para cá para você entender e fazer uma boa prova de quê? De trânsito. Beleza? Então vem comigo agora no nosso resuminho, que é para você levar no seu resumo aquilo que realmente interessa, né?
Vamos lá. Responsabilidade, a gente viu que a regra é a responsabilidade o quê? Subjetiva. Regra é a subjetiva. Aqui na subjetiva vou ter que fazer o quê? Comprovar o dolo ou culpa. Quando eu falo de culpa, eu estou falando de estado de negligência ou imprudência, né? Você deve estar pensando, professor, eu vi lá no direito penal que tem imprudência, negligência e imperícia. Nesse caso, o direito civil não se aplica, tá? A imperícia, porque tem um conceito próprio, mas lá no direito penal se aplica. Aqui você vai levar negligência e imprudência, beleza? Essa é a regra. Lembrando sempre que nossa exceção é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela nasce com o dever do Estado do trânsito seguro. É um dever do Estado. E para esse dever, ele vai ser responsabilizado. E também nós demos aqui os exemplos das excludentes da culpabilidade, né? Da excludente da responsabilidade, que é o caso fortuito e a força maior, e também a culpa exclusiva da vítima. Beleza. Nós temos também os dois pontos que são fundamentais, que não irá ocorrer a responsabilidade quando em legítima defesa e em exercício regular de um direito reconhecido e também pela deterioração de coisa para salvar pessoa de perigo eminente. Anota todos esses conceitos, faça um resumo e decora, porque isso aqui, se vir em prova, é uma questão de média para grande complexidade. Beleza? Tamo junto, te aguardo no nosso próximo encontro.